Fala comunidade, bora lá, vem cá que eu te conto. Hoje, terça-feira, dia 17 de março, tem treino lá no CT Presidente Jorge Elal, lá no Ninho do Urubu. Tem treino, ontem teve folga, uma folguinha, um descanso. Hoje começa de novo, irmão. Batalha, vambora, vamos trabalhar, vamos treinar, porque quinta-feira tem jogo no Maracanã frente ao Remo. E tem que jogar sério, seriedade. É jogo em casa. Cartilha do campeão do Campeonato Brasileiro. Vence os seus jogos em casa e faturam alguns pontinhos fora. Empata, vence alguém, mas tem que ganhar em casa. Não desmerecendo o Remo, mas é uma disparidade técnica absurda. Esse negócio de menos de 4, menos de 3 eu não comemoro, isso não é comigo. Tem muitos que estão comentando por aí isso daí. Primeiro eu quero vencer o jogo. Vencer. 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, 5-4, 10-9, não importa. Primeiro é pensar em vencer. Depois, dependendo de como o jogo estará, poderemos pensar num placar extenso ou não. A gente sabe que nossos adversários dificultam o Flamengo de uma forma. Contra o Flamengo, rapaz, os goleiros viram Neuer e os jogadores, o Messi, o Cristiano Ronaldo, a gente sabe como que acontece. Então vamos jogar fechadinhos ali, dificultando ao máximo, para poder, de repente, ganhar um pontinho no Maracanã, para podermos vencer, como já aconteceu algumas vezes com outros times mais fracos, inclusive no nosso início do Campeonato Brasileiro, que estava sendo muito ruim. Então esse negócio de menos de 3, menos de 4 não comemora, não é comigo. Primeiro eu quero vencer o jogo, que vencer vai ser muito importante. São Paulo é líder, tem Palmeiras, tem Fluminense, tem o Bahia na nossa frente. Não, o Flamengo precisa vencer o jogo primeiro, tá? Aí depois tem Corinthians lá na Arena Remédio, lá na Neoquímica Arena, fora de casa, frente a um Corinthians. Aí jamais um time classudo, um time que dá para bater de frente realmente, que tem muita qualidade técnica também por lá. A gente tem um Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena, é muito mais difícil do que Flamengo e Remo aqui. Então vencer é o mais importante nesse início de trabalho do Leonardo Jardim. Ele vai começar a impor algumas coisas sobre suas ideias ao decorrer do campeonato, devagar, gradativamente. Não pode chegar com o pé na porta como ele realmente não chegou. Então vamos vencer do Remo, independente do placar. Vamos vencer do Corinthians, independente do placar. Porque depois tem a tal da parada da data FIFA que nos preocupa, tá? Nos preocupa. Por quê? Poderemos ter 11 baixas, 11 desfalques no jogo frente ao RB Bragantino. Pois é, 11. Um time. Franklin, 11. Vamos contar junto? Jorginho praticamente será convocado. O técnico, inclusive, já até ligou para ele. Jorginho é um baita de um jogador, joga muita bola e é imprescindível. A seleção da Itália, por exemplo, não vinha muito bem das pernas e, logicamente, que um jogador como o Jorginho seria essencial nesse momento para a seleção italiana e provavelmente será convocado. São playoffs, tá? Eles estão playoff buscando uma vaga para a Copa do Mundo. Então o primeiro jogo é dia 26 e se vencer, vai para a final desse playoff, dessa repescagem, buscando essa vaga para a Copa, que seria no dia 31 de março. Ou seja, não daria tempo para jogar dia 1º de abril contra o RB Bragantino. Aí tem a Colômbia com o Jorge Carrascal, que aí sim joga 26 e, se não me engano, 29 de março. E 29 teria 2 dias aí a mais, 29, 30, 31 e dia 1º. Mas também não joga, não vai jogar, tá fora. Aí tem Gonzalo Plata, que segundo joga dia 31 pelo Equador. Tem os uruguaios Varela, De La Cruz e Jorge André Arrascaeta, que o seu segundo jogo também é dia 31. E tem o Brasil, que joga contra a Croácia dia 31. Ou seja, nós perderemos aí nessa brincadeira Jorginho, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Gonzalo Plata, Carrascal, Léo Pereira, Danilo e Alexandre. 9 atletas. Aí tem o Saul, que está se recuperando da operação no tornozelo, né? Se não me engano, no tornozelo esquerdo. E o Bruno Henrique tem uma pombalgia que não joga frente ao Remo, está fora do jogo, de repente não deve estar jogando contra o Corinthians e no dia 1º, provavelmente sem ritmo de jogo, não deve estar jogando. Ou seja, são 11 baixas. Poderão ser 11 desfalques frente ao RB Bragantino. Ou seja, é ou não é o mais importante vencer, independente de como vai ser o jogo, tem que vencer. Hoje, no caso quinta-feira, né? Quinta-feira, dia de sorteio. O Flamengo joga no mesmo horário do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Quinta-feira, dia 19 de março, às 20 horas. Eu quero estar perguntando para você, tu vai assistir o quê? O Flamengo ou o sorteio da Libertadores? Que pergunta, né? Com certeza será o sorteio. Bom, pelo menos eu acho, né? E no mesmo dia, nós temos também a molecada do Mengão enfrentando o Olímpia. Semifinal da Libertadores Sub-20. Flamengo e Olímpia e Palmeiras e Santiago Warnes. Rapaz, Palmeiras passando, pega o Flamengo e mais uma decisão.
E dessa vez com Felipe Tereza jogando pelo Palmeiras. E ainda chega lá dando uma entrevista polêmica. Felipe Tereza disse que caiu pra cima, que chegou no maior do Brasil. Tá dodóizinho, a gente sabe que tá dodóizinho. Bom, virando a página, mudando de assunto, vamos comentar sobre o Rodrigo Caio, que merece muito o meu respeito. Um cara educadíssimo, já falei com ele pessoalmente, saiu do São Paulo criticado por ter um fair play. Rapaz, como é que pode um cara ser educado no Brasil é motivo de crítica e demissão? E ele mais uma vez mostra ser um cara de um coração sensacional, genial, Rodrigo Caio. Cara, parabéns pelo seu ato. Ele sai do Flamengo após o BAP, o Eduardo Batista, né, o nosso presidente, ter insistido para ele permanecer. Ele disse que não podia permanecer porque foi o Felipe Luiz que o fez ir para o Flamengo, que ligou, que fez as tratativas, que o convenceu a fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz. O Luiz Eduardo Batista, né, o BAP, nosso presidente, queria que ele permanecesse na comissão permanente técnica do Flamengo. Ele disse que não ficaria porque ele sairia em respeito ao Felipe Luiz, o cara que o levou para o Flamengo. Cara, o Rodrigo Caio é diferente. Bom, falando da convocação, para a gente encerrar o nosso vídeo por aqui, polêmica, tá? Eu já falei em algumas ocasiões que eu não gostaria de ver nunca mais Gabigol e nem o Gerson no Flamengo. Ponto. Todo mundo já sabe que eu já falei várias vezes. Agora, como vacilou o Gerson, hein? Como vacilou o Gerson. Rapaz, ele ficou de fora da lista, não foi convocado. O Carlo Ancelotti não falou sobre ele, falou sobre o Paquetá, falou sobre o Neymar, que de repente podem até aparecer na última lista da Copa para atuar na Copa do Mundo, mas o Gerson esquecido. Gerson, que era um dos caras do time do Flamengo de 2019 até ele sair. Ele volta para o Flamengo, arrebenta no Flamengo, renova o contrato até 2030, aí depois sai do Flamengo em busca de mais grana lá no gelo, lá nos icebergs da vida, na Rússia, fica 6 meses, volta para o Brasil, vai para o Cruzeiro e tá vendo aí a chance de ir para a Copa do Mundo escapar pelas mãos. Foi o Marcão. Não, Gerson não é criança, Gerson é adulto. E o pai tem uma influência? Tem, mas o Gerson, ele dá o último aval. A última palavra é do Gerson. Como assim? Não é criança, não é base, é profissional. Foi porque quis, vacilou. Luiz Henrique e o Douglas Santos, por exemplo, do Zenit, foram convocados. E aí? Pois é, infelizmente, nós pagamos por muitas coisas indevidas que nós mesmos fazemos contra nós. E infelizmente, nessa situação, o culpado é ele. E vai ter que arcar com o papel, tá? Vazou aí um documento assinado de cunho próprio, né? A gente sabe que foi um desligamento unilateral, que se estava em contrato. Ele disse depois do jogo que depois vocês vão saber do negocinho, eu vou falar para vocês. Eu acredito que ele pode até ter algo para falar, mas algo acordado verbalmente, falado entre eles, a diretoria passada, mas vacilou, atuou contra si mesmo e infelizmente está colhendo esse fruto amargo que ele mesmo plantou. Rapaziada, muito obrigado a todos, muito obrigado por todos que chegaram até aqui. Se inscreva na Flamengo TV, a mais querida, a TV do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like, faça seu comentário e compartilhe o conteúdo. Tamo junto, isso aqui é Mengão demais. Bora lá.